Além das altas temperaturas, as chuvas repentinas e rápidas também são características do verão. Para falar sobre esse fenômeno, o Alesp Conecta de hoje recebe o meteorologista Mauro Lem. Fique agora com a íntegra da entrevista. Mauro, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu agradeço. Mauro, assim como ocorre em todas as estações, a chegada do verão traz essas mudanças climáticas que são mais específicas, né? São mais... tem essas características específicas da estação. E tem uma série de mudanças climáticas. E eu queria que você explicasse, a gente está falando aqui das chuvas de verão, se realmente no verão tem essa incidência maior e por quê? O que interfere nisso, né? Só se tu me permite, Claro. Só uma pequena correção, né? No caso do verão, o verão tem características, né, de fenômenos meteorológicos, né? Mudanças climáticas, quando a gente fala em clima, é um período bem maior, né? O verão é uma estação, né? Então, clima a gente está se referindo a um período de anos, né? Então, tem que pensar só nessa diferença aí de tempo e clima, né? Mas, enfim, o verão é caracterizado aqui no Sudeste, né, por esses fenômenos, né, que a gente está acostumado aí, né, que seriam, logicamente, o calor, né, e a chuva forte, né, as pancadas de chuva, as trovoadas que ocorrem, né. Isso basicamente ocorre devido ao calor, né? Tu tem um aquecimento, tu tem umidade presente na atmosfera, o calor leva esse ar, né, com uma certa quantidade de umidade para cima, né? O ar vai se aquecendo, vai ficando mais leve, menos denso, sobe, conforme vai subindo, encontra temperaturas menores, satura, condensa, forma as nuvens e, como tu tem muito aquecimento, essas correntes ascendentes são muito fortes no verão, nessa época chuvosa, né, aqui no Sudeste. E acabam formando nuvens de trovoada e ocasionando essas chuvas aí que a gente vê aí na TV, na internet, aí, com os problemas de alagamento. Sim, perfeito. E a questão da Amazônia. A gente mora num país extenso, né, de território, e a Amazônia fica lá no norte, e muitas pessoas falam, é besteira pensar que interfere, né? Mas tem uma interferência, a questão da umidade, né? A gente viu recentemente o caso que o céu aqui em São Paulo, por conta das queimadas, ficou escuro em plena tarde, né? 3 horas da tarde. Eu queria que você explicasse dessa interferência, né? É importante a gente cuidar da Amazônia. Com certeza. Então, a Amazônia é importante, principalmente nessa época do ano, na condição dos regimes, né, de chuva. Por quê? Porque boa parte da umidade que provoca as chuvas aqui no Sudeste é proveniente da Amazônia. Existe uma circulação em níveis médios e altos nessa época do ano, que traz umidade, né, proveniente lá da floresta, né? Essa umidade ela vai para a atmosfera através de um processo que a gente chama de evapotranspiração, né? O calor lá acaba fazendo com que a água, né, evapore, né, do solo e das plantas, vá para a atmosfera e existe todo um processo, né, de circulação lá nos níveis médios e altos da atmosfera que transportam essa umidade, principalmente nessa época chuvosa aqui no Sudeste, que começa lá no final de outubro, vai até final de março, né, que é a nossa época de chuva, estação chuvosa, ou seja, finalzinho da primavera e até quase o final do verão, né? Então, a Amazônia é determinante aqui para o regime de chuvas, né? Se tiver algum problema lá, por exemplo, se a gente não tivesse aquela cobertura toda vegetal, por exemplo, havendo muito problema no desmatamento, né? Vamos supor aí que daqui, tomara que não, né? Mas daqui a algum tempo vire só pastagem lá, isso vai influenciar muito as chuvas aqui. Aí a gente já tem, em alguns anos, né, a gente tem problema hídrico, né? Por conta de falta de chuvas. Sim. Que não enchem os reservatórios. Se houver alguma alteração lá naquele sistema, né, da Amazônia lá, logicamente vai impactar. A gente vai sofrer as consequências aqui certeza, também, né? Então, de novo, falta de água, os reservatórios não vão encher porque não vai chover o suficiente para isso, né? Então, é determinante. A gente tem que cuidar de lá, embora esteja longe, ela influencia assim, de uma maneira muito significativa o Brasil, a América do Sul e também
a nível global também. A nível Mas aqui global. a gente vai sofrer as consequências de maneira mais direta e mais rápida, né? Sim, pra gente estar bem próximo, né? Sim. A gente não pode pensar nessa questão da distância geográfica. Pra você ver como a Amazônia é importante, ela influencia até no clima global. Da questão voltando aqui a falar das chuvas, elas estão cada vez mais fortes, intensas. A gente pode falar isso mesmo? Ou é só uma percepção da população? Não, na realidade, né, para a gente afirmar isso aí de uma maneira, né, categórica, assim, teria que ver, né, os estudos científicos nesse sentido. Mas a gente tem essa percepção, né, como, né, observador, né, e realmente dá para dizer que está aumentando um pouco. Por quê? Porque a gente está percebendo, né, que a temperatura tem aumentado, não existe a questão do aquecimento global, né? E como eu falei no início, né, esse processo de chuvas intensas, ele começa com aquecimento, né? É o que a gente chama de processo convectivo, né? É o mesmo processo que ocorre quando a gente coloca a chaleira no fogão. O que acontece? O fogo da boca do fogão lá aquece a chaleira, a parte de baixo da chaleira, que vai aquecer a água que está mais ali, né, no fundo da chaleira. Essa água ela vai ficar mais quente, logicamente, né, menos densa e sobe. Né? E é só aquele negócio que tem que haver continuidade, né? Quem é que vai ocupar o espaço dessa água quente que subiu? A água que está não tão quente no topo, né? Lá em uma parte mais alta da chaleira, né? E começa a haver uma circulação. A gente vê aquele borbulhar, né? É o Na ciclo, panela, né? né? Isso. Então, isso é um processo convectivo. Na atmosfera é a mesma coisa, né? O fogão, na realidade, é o solo, né? Que é aquecido pelo sol. Aí o que acontece? O ar, em contato com o solo, aquece, fica menos denso, sobe. O ar lá mais frio das partes mais altas da atmosfera desce e ocorre esse movimento, né, vertical, né, ascendente e descendente. Quando o ar sobe, ele tem uma certa quantidade de umidade. Conforme vai subindo, a gente tem temperaturas menores, então esse ar vai resfriando, satura, condensa, forma nuvem. Só que num processo convectivo no verão, como ele é muito intenso, essas nuvens aí elas vão subir muito, vão ficar muito profundas, como a gente diz em meteorologia, né? Engraçado, profundo para cima, né? Mas é um termo que a gente usa, né? É profundo porque ela vai subir, ela vai atingir a níveis muito altos na atmosfera. E isso vai ocasionar as chuvas torrenciais, essas trovoadas, descargas elétricas, né? Então, o aquecimento é o que gera o processo, né? E como a gente está percebendo aí até cientificamente que as temperaturas estão ficando mais altas, a tendência desse processo é ser mais violento, digamos assim, né? Então, mas assim, categoricamente já teria que ver estudos científicos, né, para comprovar realmente se isso está ocorrendo. Já existem estudos, né? Não sei se já existe algum estudo definitivo. Ciência nunca nada é definitivo, né? Mas é algum estudo mais avançado, né? Isso está sendo continuamente sendo linha de pesquisa, né? Mas dá para a gente afirmar de uma certa maneira aí que realmente estão ficando mais violentos esses episódios. É um tema que está sendo bastante observado, né? Mas como você falou, a ciência nunca é exata, sempre está nesse movimento de estar buscando, fazendo essas pesquisas, esses estudos. E eu queria que você falou dessas características, né? Das trovoadas. Isso. A gente tem diferenças, né? Das chuvas de verão, das chuvas que ocorrem durante todo o ano. Questão da trovoada. E ocorre bastante nessa época que a gente vê, né? No final do ano, começo do ano. Na realidade, essa condição tem duas diferenças, né? Tem as chuvas torrenciais que até podem provocar os deslizamentos, né? Mas é mais comum isso ocorrer. Dá para a gente aí, puxar um caso antigo, se não me engano foi 2000. Se não me engano, não estou bem certo, 2011, que teve aquele episódio lá em Angra dos Reis, né? Que morreu muita gente por causa de enchentes e deslizamentos, né? De encostas, né? Na realidade, aquilo não ocorreu por conta de chuvas fortes. Ocorreu por conta de chuvas não tão fortes, mas por um período muito prolongado. O que acontece? Não são chuvas fortes, mas chove muitos dias seguidos, vai encharcando o solo, né? E ele vai começando a ficar, né, escorregadio, porque tem pedra, solo, né? Aquilo encharcado, vira uma lama e acaba, né? Mas, lógico, pode ocorrer também por conta de uma chuva mais forte, né? Uma coisa que eu lembrei agora que eu estava vendo em noticiários, né? Agora final de ano, aliás, início de ano, perdão. Final de ano, início de ano, né? Férias, né? Pessoal indo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, para cachoeira,
né? Nossa, é isso que eu ia perguntar, a questão das trombas d'água, Exato. né? Então, o que acontece é a cabeça d'água, né? Na Cabeça realidade, d'água. né? Então, o pessoal vai na cachoeira, tem aquela cachoeira bonita, uma água gelada, o pessoal ali curtindo. E, geralmente, verão, né? À tarde, nós temos, né, por conta do aquecimento, o horário de máximo aquecimento é à tarde, um pouco depois do meio-dia, em torno de 2 da tarde, né? Aí, depois desse horário, começam a surgir essas nuvens convectivas que eu mencionei anteriormente, e tem a trovoada e a chuva torrencial. Se isso ocorre numa cabeceira de rio ou numa parte mais alta desse curso de água que vai acabar numa cachoeira, é muita água que vai descer e de uma hora para outra é muito rápido, é questão de minutos, aquela cachoeira aparentemente inofensiva, tranquila, paradisíaca, né, Uhum. vira um mar, né, e leva as pessoas, ocorreu agora, início do ano, aí acho que Sim. no Rio e aqui em São Paulo, tá vendo, hoje mesmo de manhã teve caso, eu não me lembro qual cachoeira que foi, acho que foi, não sei se foi na Serra da Cantareira ou mais ao sul, aqui que tem umas cachoeiras mais ao sul, aqui na parte sul de São Paulo, né? E pessoas perderam as vidas, né? Então, por conta dessas chuvas que ocorrem extremamente localizadas, então as pessoas têm que ter essa noção. Cachoeira, agora no verão, é para curtir com segurança até o início da tarde. Tá? Depois, à tarde, com aquecimento, é bem típico de verão tu ter as trovoadas, aí nesse horário é bom evitar. E lógico, até melhor antes de ir consultar A as previsão, né? previsões. De repente pode não haver condição para a formação de trovoada. Não é porque é verão vai chover todo dia. Tu tem que ter uma série de condições, como eu falei, tu tem que ter aquecimento, tu vai ter. A gente está no verão, as temperaturas são mais altas, mas tu tem que ter umidade também. E às vezes nem sempre tu tem umidade presente na atmosfera suficiente para formar a nuvem, né? Que digamos assim, a umidade é o combustível da célula convectiva, né? Da nuvem cumulonimbus, né? Que é a nuvem de trovoada, né? Perfeito. Antes de falar dessa questão que você já puxou pra gente, da prevenção, de ficar sempre alerta, né? Procurar também saber a previsão antes de ir pra praia, pra cachoeira, enfim. Sim. A questão dos ventos fortes, ele tem maior incidência aqui no verão, Sim, porque junto com as chuvas? sim, correto. Como eu falei, né, a formação dessas nuvens de trovoada, ela se dá por conta de correntes de ar, né, muito fortes, ascendentes, né, de baixo para cima, e descendentes, de cima para baixo. Então, o que acontece? A trovoada, quando ela está desaguando, né, quando está caindo aquele pé d'água, né, que a gente costuma dizer, a gente costuma dizer que já é o estágio de dissipação, né, dessa nuvem convectiva, né? São 3 estágios: a nuvem, o estágio inicial, o estágio de cúmulos, o estágio de cumulonimbus, formação de definir a nuvem, né? E o estágio de maturidade, que é quando chove, cai granizo, dá descarga elétrica. Perdão, desculpa, o estágio inicial, cúmulos, maturidade e dissipação, perdão, é essa sequência. E nesse estágio de dissipação é que é onde ocorre a chuva forte, né? E nesse estágio eu tenho predominância de correntes descendentes. Então, imagina, são correntes de ar na vertical muito velozes, fortíssimas, né, de baixo para cima. Quando chega no solo, o que acontece? Imagina que tu vira um balde d'água, né, cheio d'água no Uhum. chão. O que acontece? Tu vai molhar teus pés, porque a água vai sair para todos os lados. Sim. O ar é a mesma coisa, é um fluido, né? Menos denso, mas é bem parecido com a água. Então, quando ele chega no solo, ele se espalha em todas as direções, né? Então, em geral, esses ventos fortes, a gente chama de vento de rajada, né? Então, são ventos que provocam estragos, aí derrubam árvores, esse tipo de coisa. Sem falar que quando a célula convectiva, essa nuvem cumulonimbus, ela é muito potente, muito poderosa, ela assume uma característica que a gente chama de supercélula, que seria uma nuvem cumulonimbus assim, muito grande, com uma energia muito grande, né? Carregada. Exato, né? E essa nuvem, a supercélula, né, ela dá origem aos tornados. Os tornados que a gente vê muito nos Estados Unidos, eles ocorrem aqui no Brasil, né? Não com tanta frequência, ou talvez até com uma frequência Mas não com uma interessante, né? intensidade para destruir tanto assim, Sim, a que gente nem teve nos alguns Estados anos atrás Unidos. um tornado em Indaiatuba que fez um estrago grande em casas lá, né? Uhum. O problema daqui provavelmente é a frequência. Nos Estados Unidos a gente tem uma área lá que é chamada de corredores de tornado, né? Tem uma série de condição
localizada mesmo, que ela fica mais, digamos assim, as condições são ideais, né, para a formação desse tipo de fenômeno. Aqui ocorre, mas o nosso país é muito grande, também tem áreas desabitadas, né, principalmente lá na Amazônia ocorre. Tem muito dessas células lá, né, só que lá são muitas áreas desabitadas e não tem registro e não tem nem Caramba, testemunho sim. ocular, né? Mas uma nuvem de trovoada, não são todas, né? Pode evoluir para uma condição, um estágio de supercélula e dar origem a um tornado, com ventos fortíssimos, girando, esse tipo de coisa. Mas o verão realmente é quando a gente tem a maior incidência desse tipo de nuvem e essa problemática de vento forte também acaba sendo mais frequente. É muito legal esse papel do estudo, né? Porque que nem você falou, tem áreas que não estão habitadas, e se não fossem as pesquisas, os estudos, a gente nunca ia saber dessa incidência da ocorrência, né? Sim. Dessas questões. Mauro, a gente vai para um breve intervalo aqui no nosso Alesp Conecta, a gente já volta com mais informação. Nesse bloco, o meteorologista Mauro Lem destacou as causas e os impactos das chuvas de verão. De volta com a Lesp Conecta de hoje, falando sobre as chuvas de verão. O meteorologista Mauro Lem dá dicas para você não correr riscos enquanto aproveita a estação. Mauro, como a gente teve essa conversa aqui no primeiro bloco, a gente viu que as chuvas de verão, a estação, né, o verão, ele tem maior incidência dessas chuvas, questão de ventos fortes, rajadas de vento e também a questão dos raios, né? Aqui em São Paulo é uma cidade que tem muita incidência de raios, são mais de 5.000 raios que já chegaram em 2 horas, só aqui no estado, né? Nesse período tão curto de tempo. Sim. E a gente queria saber agora da questão da prevenção. Como se prevenir quando a gente é pego de surpresa por uma chuva de verão? E até mesmo antes dessa questão que você falou, da gente sempre procurar saber a previsão do tempo antes de sair de casa ou ir para algum passeio num local como cachoeira, praia, enfim. Sim. Bom, como tu falou, né? A melhor prevenção é tu te informar antes de fazer qualquer atividade, seja de lazer ou mesmo um deslocamento para o trabalho, né? Então é interessante antes de sair de casa verificar, né? Seja naquela previsão da TV, da rádio, ou correr atrás mesmo, né? Em sites na internet e certificar que vai estar tudo bem ou se vai haver ocorrência e o horário, né? Previsto, né? Da ocorrência desse tipo de fenômeno, né? Bom, agora se tu é pego de surpresa, bom, aí não tem muito o que fazer. Na realidade, tu pode utilizar um recurso hoje em dia aí de navegar na internet pelo celular, né? Tem alguns aplicativos específicos que tu pode consultar na hora mesmo, né? De repente tu saiu de carro, lá viu que o céu, não viu a previsão antes, viu que o céu tá meio estranho e tal. Para o carro, lógico, né? Em algum lugar, né? Acessa a internet, tem uma série de sites, tá? Existem empresas privadas de consultoria e meteorologia, existem órgãos oficiais, né? Então, os órgãos oficiais, por exemplo, que eu recomendo, né? Aqui em São Paulo, não seria um órgão operacional oficial, mas é bem útil para a gente. A Universidade de São Paulo, a USP, existe lá uma página chamada Chuva Online, né? É uma cooperação da USP com uma empresa privada de meteorologia e tu tem acesso à imagem de radar meteorológico. O radar a gente enxerga a chuva, né? E são 2 radares na realidade, né? Um está no campus da USP e o outro está aqui no Butantã e o outro lá no campus da USP Leste, né? Lá perto de Guarulhos, né? Então praticamente pega boa parte da região metropolitana, né? E tu tem ali a chuva praticamente em tempo real, né? Então aí tu tá no carro, parou, viu a chuva ali, opa, preciso ir para lá, mas a chuva vai me pegar, né? Então ou tu planeja uma rota alternativa. Evitar alagamentos, Exato, né? evitar áreas baixas, áreas Sim. que são típicas de alagamento, o pessoal que conhece, né, a região por onde passa, não, ali geralmente os túneis, tal, né, geralmente alaga, então aguarda, porque essas chuvas de verão também são eventos rápidos, né, geralmente, né, pode às vezes haver alguma condição um pouco mais persistente, mas geralmente a chuva típica de verão é coisa de meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora, né, então vale a pena mais tu esperar num local seguro, né, de repente vai entrar num local coberto para evitar o granizo também que danifica
com o carro, né? Mas principalmente o alagamento, né? A gente teve caso, né? Agora recente, acho que foi aqui em São Paulo mesmo, né? Que teve um motorista de aplicativo que morreu afogado na garagem de um prédio. Sim, no subsolo, né? Exato, né? Então, ou seja, a gente tem que evitar esse tipo de situação, né? Que a gente fica extremamente vulnerável, né? E outra coisa, se já tá no engarrafamento, começou a alagar, começou a encher o carro, paciência, o carro tu compra outro, o seguro paga, né? A vida não. Não, né? Exato. E o pessoal recomenda, né? Sair o mais rápido possível quando estiver alagando mesmo, né? Porque não, eu vou esperar aqui no carro, o carro vai boiar. Não sai, você vai boiar. Se subir muito o nível da água, vai ficar difícil até de tu abrir a porta, porque a força pressão, da água né? não vai deixar abrir a porta. E se o carro boiar, pode bater em outros, pode virar, né? Então é um perigo, um risco muito grande. Então, abandona o carro. Se tiver complicado, né? Lógico, né? O pessoal vai estar da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, vão estar nessas áreas aí, né? Pedir ajuda, subir em cima do veículo, né? Para tentar ser resgatado de alguma maneira, né? E tomar cuidado, não ser corajoso de avançar com o carro ou com a moto que a gente vê, né? Que às vezes tem um buraco escondido, tu não tá vendo, né? Tô conseguindo andar. E entra num buraco, ou mesmo a pé. A pé tem um risco também de doenças, né? Tu pode pisar em cima de um caco de vidro, de um metal, né? E fora a água também, que essa água vem do esgoto, né? Então, leptospirose e outras doenças transmitidas, né, por agentes que vão na água, né? Então tem que tomar cuidado, né? Então, pego de surpresa, por exemplo, tem o que fazer. Evitar ser pego de surpresa, isso, né? Mas se isso ocorrer, ser pego de surpresa, é tomar essas precauções, né? Ir para um local seguro, questão de raios, né? Eu vou ficar a pé, né? E começa a dar os raios, né? Eu vou ficar debaixo de uma árvore. Não faça isso, tá? O raio, ele vai sempre seguir, né, o caminho mais curto, né? Ou seja, é o fenômeno, né, das pontas, né? Sim. Então fica longe de árvore, né? Se estiver no carro, fica no carro, porque se atingir o carro, ele é metálico, né? Mas existe aquele fenômeno, né, físico da gaiola de Faraday, né? É só não colocar a mão, não se encostar em uma parte metálica. Geralmente os carros por dentro são todos cobertos por plástico, né? Uhum. Fica quietinho lá, né? E até a tempestade de raios passar, né? Se tiver na praia, é muito comum. A gente teve acho que foi aqui em São Paulo, litoral de São Paulo também, algum ano passado, ano atrasado, foi até filmado um raio que acertou uma banhista, né? Ela estava correndo lá, a praia, tu não tem nada assim, né? Uma praia, geralmente as praias aqui do litoral sul de São Paulo, né? Tu não tem morro, não tem árvores, não tem, né, os coqueiros, só né? a faixa de areia, né? Então os pontos mais altos que são os banhistas, um monte de para-raio ambulante, né? Então se tiver, não tem para onde correr, não tem um abrigo, é ficar o mais próximo possível do chão. Geralmente se ajoelha, né? Junta aqui a parte superior do corpo com os joelhos. Aquela posição de feto, né? Exatamente, fica quietinho ali. Né? Não é 100%, né? Mas ajuda bastante. Ficar de pé, olhando, né? Admirando, é muito perigoso. Tanto é que ocorreu esse caso aí um tempo atrás, em uma banhista, né? Então é aquele negócio. Tem várias coisas que dá pra gente fazer para evitar. Mas o principal é realmente tentar prevenir isso, né? Ou seja, consultando os canais oficiais, né? Eu falei da USP, tem outros canais oficiais. Tem o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Tem o site lá, eles dão alertas, dão uma previsão. Temos o CPTEC ali em São José dos Campos, né, que é ligado ao INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Também tem um site com previsão, com alerta. Existe o CEMADEM, que é em São José dos Campos também, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Então, aquela questão de chuvas fortes, de deslizamento de terra, eles têm os alertas com as áreas que a gente tem risco potencial. Então, antes de viajar, de pegar a estrada, consulta esses sites, vê se é seguro fazer a viagem naquele trajeto, naquele horário, naquele dia, né? E também tem a questão, você pode enviar um SMS, já vou fazer aqui esse serviço para a Defesa Civil, né? Correto. É um serviço especial que você recebe SMS sobre as chuvas em tempo real. Eu vou passar o número, é o 40199. Repetindo, é o 40199. Você envia um SMS gratuito com o CEP da sua residência, ou também pode ser do seu trabalho, sem espaço e sem hífen, você só manda o número do CEP por 40199, é o número da Defesa Civil para você ter conhecimento, e é um serviço, né, gratuito. Sim.
é muito importante. Então, todos podem enviar de forma gratuita para receber mais informações sobre as chuvas. Só tenho uma dúvida, é durante todo o ano, né, esse serviço? Sim. Todo ano. Independente, né, das chuvas de verão, sempre... Independente. Ah, Exato, perfeito, né? então. Uma coisa que me chamou a atenção até recentemente, né, alguns operadores de TV a cabo, isso já existe nos Estados Unidos há muitos anos. Agora que está começando aqui, assim, já é para ter começado, né? São mensagens de alerta parecidas com essas do SMS, só que é uma tarja que aparece tu está assistindo lá tua série lá em algum canal, né, de algum operador de TV a cabo, né, e aparece a tarja lá, previsão de ventos fortes. Eu vi isso aí semana passada, se não me engano, assim, olha... Ah, que legal, eu vi isso na minha casa também, então, né? Isso é muito legal. Isso existe há décadas nos Estados Unidos, só agora que está aparecendo, né? Alguns municípios também, por exemplo, lá, eu moro em Guarulhos, né? Guarulhos e tem a Defesa Civil lá do município de Guarulhos e eles emitem esses alertas pela... Quem segue a página deles em rede social, né? Recebe esses alertas também. Né? Então, os órgãos públicos estão começando a ficar antenados aí, porque, né, cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? É televisão, é internet, é o celular, né? Então tem que atingir essas pessoas, né? Atingir da maneira, né, de alcançar, né? Com informação, porque isso salva vidas, né? Não, com certeza. Porque a gente sai pro verão, período aqui geralmente de férias aqui no Brasil, a gente quer se divertir e não presta atenção, né, nesses perigos, né? Que uma chuva pode trazer, até mesmo uma chuva, né? Vamos lá. Para finalizar, eu só queria que você falasse uma questão que a gente estava conversando em off. Você trabalha no aeroporto, né? Sim. Aeroporto de Guarulhos. Isso. E acontece muita frete de voos, né? Helicópteros, jatos, aviões particulares. Sim. E tem que ficar atento, principalmente com isso. Muitas pessoas não sabem, mas o aeroporto, o campo de Marte e outros locais que fazem esses voos precisam ter essa condição, né? Precisam ter esse trabalho de vocês para fazer um voo seguro, o mais seguro possível, né? Sim. Na realidade é mais assim, né? Digamos assim, nem todo mundo sabe que isso ocorre, mas podem ficar tranquilos, né? Que o pessoal que trabalha com isso, os pilotos, as companhias de fretamento de aeronave, elas são nossos clientes assíduos, né? Porque o cara não vai sair fazer um voo, por exemplo, para o litoral, né? De helicóptero, né? Sem antes, né? Consultar as condições meteorológicas, né? Previstas durante o trajeto e na chegada lá, né? Então, existe todo um aparato, né, de equipamentos, de equipe, né, de rotina de serviço, 24 horas por dia. E esse serviço é específico para tripulações, né? A gente não atende o público em geral. O público em geral, a internet, né, ou esses próprios órgãos que eu citei, tem alguns canais de atendimento via web ou mesmo por telefone. As empresas privadas também de meteorologia, de consultoria e meteorologia também prestam esse serviço para o público geral. Nós lá só atendemos companhias aéreas e tripulações, né? Mas eles vão lá ou ligam, né? Ou por internet, mesmo videoconferência, a gente manda informação via e-mail, né? Então eles perguntam, né, das condições, tudo que eles precisam para fazer o voo com segurança, a gente fornece essas informações e eles fazem um planejamento. É uma etapa de planejamento, né, que o famoso plano de voo, né? Antes de fazer o plano de voo, eles consultam as condições meteorológicas para ver se é viável fazer o voo. Sim. Às vezes não tem condição, o cara quer fazer um voo visual até o litoral e a Serra do Mar, né, eles vão ter que cruzar a Serra do Mar. E está fechado, eu digo, né, está com nebulosidade que está, a base da nuvem está abaixo do topo da serra. Ele não vai conseguir. Se ele tentar cruzar a serra, ele não vai conseguir, né? Vai dar problema, né? Sim. Mas geralmente isso não ocorre, né? Porque eles consultam a gente e aí é cancelado o voo e a pessoa, infelizmente, né, vai demorar um pouquinho mais para chegar, vai ir de carro, mas vai chegar. Mas vai chegar. Isso. É isso que eu queria destacar, né? Porque é importante, é um serviço que vocês fazem de proteção à vida, né? Sim. E muitas pessoas, às vezes, como cliente, fica daquele jeito, que chato, vai cancelar meu voo, que chato, vai atrasar. Mas isso é uma questão de segurança, é muito importante respeitar, né? Todo esse trabalho que vocês fazem, principalmente esses voos panorâmicos. Do que adianta, né? Você vai lá, tá nublado, você vai ver o quê? Você vai só correr um risco para sua vida. Tanto é que a nossa área lá, né, é de proteção ao voo, né? Então a gente faz tudo, são três objetivos principais. O mais importante deles, o principal, né, é a segurança.
para tu ir de A até B com segurança, né? Em segundo lugar, não menos importante, né, conforto. Que às vezes o voo sai, mas tu tem turbulência, né? E a pessoa se assusta, né? E às vezes até pode ter problema. Tem casos, né, de turbulência muito forte, principalmente aeronaves de linha aérea, né? Que o pessoal se machuca, né? Mas porque não obedeceu também, né? Aquele aviso, né? É bobagem, botar o cinto e tal, né? Eu quero curtir aqui o meu lanchezinho e tal, né? Isso é uma dica também. Se o comandante lá avisar ou dar aquele sinal luminoso lá de atar os cintos, façam isso, porque existe um motivo para isso. Ele provavelmente foi avisado, né? Existem sensores na aeronave também que conseguem detectar essas condições de turbulência à frente da aeronave, com algum tempo de antecedência. Então, ele avisa, né? Então, não ignora, essa é bobagem. Não é. Ele sabe o que ele está fazendo, né? E o risco, né, é muito grande. Literalmente, tu pode bater a cabeça no teto do avião, tu descola do assento, né? E se machuca feio. Machuca feio mesmo, né? Então, é importante sempre observar aí as recomendações, né, dos pilotos em relação à segurança. E o último pilar que eu falei, né, é a parte de economia de voo também, né? Se tu souber que vai ter mau tempo, tu vai evitar essa área de mau tempo, tu vai economizar combustível, né? Isso seria mais para as companhias aéreas, né? Mas isso garante nossas passagens mais baratas, sim, né? É um trabalho que, viu, até no nosso bolso acaba né, interfere, impactando. Né? Mauro, eu vou agradecer mais uma vez a sua presença. Muito legal o nosso bate-papo. Muito bacana a prestação de serviço, né? Sim. Principalmente também nessa época, mas ficar atento a todo ano, o ano inteiro. Ter essa questão de sempre procurar saber sobre o clima, sobre a previsão do tempo. E, enfim, você quer deixar alguma rede social, alguma consideração final? Não, só, como eu falei, né? É importante a gente ter esse hábito, né? De buscar informação meteorológica, né? Ela está acessível, tem uma série de sites aí, de órgãos. Procurem órgãos públicos, né? Eu falei o CPTEC, o INMET, tem a USP aqui, né? Existem as empresas privadas também, né? São pessoas capacitadas, gabaritadas, né? Mas os órgãos oficiais realmente têm uma estrutura mais robusta, né? E funcionam de uma maneira assim, né? Bastante adequada, né? Então, busquem informação, se planejem antes, porque isso vai reduzir as dores de cabeça, é mais importante, vai salvar a tua vida. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Informação e prestação de serviço para você. Fique ligado no nosso próximo programa.